Vamos então à nossa aulinha de microbiologia. Então, nessa semana, nós vamos iniciar ali o estudo da urocultura e do antibiograma, certo? Então, nós vamos agora, inicialmente, para a urocultura, certo? Vamos então iniciar o nosso estudo. Vamos lá, para que a gente faz, né? Qual é o objetivo da urocultura? A urocultura, ela detecta, então, as infecções do trato urinário, né? E essas infecções constituem um dos quadros mais frequentes entre as infecções humanas, né? Que vão corresponder a várias síndromes, caracterizadas, então, pela presença dos micro-organismos no nosso trato urinário, né? E, geralmente, essas infecções são acompanhadas por respostas inflamatórias, que podem ser, na sua maioria, na sua grande maioria, né, aguda e sintomática, ou seja, tem aqueles sintomas que todos nós conhecemos, né? Necessidade com frequência de ir ao banheiro, mas quando vai urinar, não consegue urinar uma quantidade desejada. Então, é um dos sintomas. Outros sintomas podem ser também dor nas costas, dificuldades até no movimento, dependendo do tipo do problema e aonde ele está instalado. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, as síndromes mais frequentes neste caso, né, seriam a cistite, a pielonefrite e a bacteriúria assintomática. A cistite, então, ela é definida como uma infecção na bexiga. Então, nessa região aqui é onde nós vamos ter a infecção conhecida como cistite, certo? Alguns dos sintomas seria a disúria, né? A estrangúria e a polaciúria, certo? Então, nessa região, nós vamos ter esses sintomas, vamos dizer assim, da própria infecção que nós chamamos de cistite. A pielonefrite é uma infecção, então, que envolve os rins, né? E a pelve renal. E, geralmente, ela vem associada a sintomas sistêmicos, como a própria febre, né? E aí já é uma resposta um pouco mais abrangente. Então, geralmente, a gente percebe nessa região até os rins esses sintomas, então, que se enquadram no quadro da pielonefrite. A bacteriúrica assintomática, ela é definida, então, como a presença de bactérias na urina na ausência dos sintomas. Ou seja, você não vai ter sintomas, o paciente não vai ter sintomas, mas quando fizermos, então, as análises com a urina, nós vamos detectar bactérias ali, mesmo sem os sintomas, certo? E aí, geralmente, isso acontece, essas infecções, né, ela tem maior significado clínico em gestantes, indivíduos com uso de dispositivos ou submetidos a procedimentos um tanto quanto invasivos no trato urinário, e crianças também com refluxo vesículo-uretral. Os principais agentes, então, envolvidos nessas infecções do trato urinário, eles compreendem um grupo grande. E dentro desse grupo, nós temos uma grande flora, que é flora natural, né, própria do sistema intestinal, ou seja, do trato intestinal, do próprio paciente, certo? Então, acaba-se por infectar, ou seja, transpor essas bactérias, esses micro-organismos da região intestinal para a região urogenital. Entre os bacilos, então, que nós temos como os gram-negativos, a maioria que causa essas infecções seria, né, como as espécies de Escherichia coli, e depois, em menor frequência, por Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, a Enterobacter, algumas espécies, né, Pseudomonas e a Pseudomonas aeruginosa. E aí, esse último patógeno, ele é usualmente detectado em pacientes que foram submetidos a procedimentos invasivos ou hospitalizados. Também é muito relacionado com as infecções hospitalares, né, gente? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem aqui do próprio Agar McConkey, né, com isolamento principalmente de micro-organismos gram-negativos. Lembrando que ele vai inibir os gram-positivos, por isso que aqui a gente só vai conseguir identificar os gram-negativos. Entre os gram-positivos, né, nós temos a maior frequência de encontrar os enterococos e os estafilococos saprofíticos, né? E essa frequência, então, é variável em infecções em pacientes que estão em situação ambulatorial ou hospitalizados. Nas mulheres, então, a Escherichia coli é responsável pela maioria dessas infecções do trato urinário, né, não complicadas. E na sequência, o segundo
maior, vamos dizer assim, né, aquela espécie que vem em segundo lugar, seria os estafilococcus saprofíticos. Nos pacientes que estão hospitalizados, a Escherichia coli também predomina, tá? Mas também nós temos outros bacilos gram-negativos, como a Enterobacter, a Serratia, a Klebsiella, a Providencia, a Pseudomonas, a Cinetobacter, e entre os gram-positivos também destacam-se ali os enterococos, certo? Aqui eu coloquei para vocês o meio de cultura CLED, ele pode vir assim um pouquinho mais azulado e até esverdeado, dependendo do laboratório que o fabricou. Nós, então, geralmente isolamos bactérias e leveduras presentes na urina, mas no caso das bactérias seriam os gram-positivos. Entre os grupos, né, em alguns grupos específicos de pacientes, os micro-organismos mais comuns das infecções do trato urinário, nós também temos a Corynebacterium uriaticum, que está usualmente associada à cistite, a pielonefrite, a pielite em crianças, no caso, e em adultos a litíase urinária, e eventualmente também em receptores de transplante renal. Os Staphylococcus agalati, que são os Streptococcus beta-hemolítico, que pertencem ao grupo B, devem ser pesquisados também na urina de gestantes, né? Tudo em função da própria transmissão na hora do parto e que causa depois a pneumonia. As infecções do trato urinário, então, são, em grande maioria, causadas por um único agente. Em situações de urocultura, a gente consegue até ver dois, mas geralmente é apenas um micro-organismo que vai causar uma infecção urinária, tá? E aí, a gente estima aí que 10% da população feminina tenha pelo menos um episódio de uma infecção do trato urinário ao longo de sua vida. Nós sabemos, mulheres, né, que nós temos muito mais do que um caso, do que uma situação que aconteça, certo? O método laboratorial, então, para detectar esse tipo de problema seria a urocultura, né? Ela é uma técnica qualitativa, ou melhor, quantitativa e qualitativa, e tradicionalmente o diagnóstico é baseado, então, no número de unidades formadoras por ml. UFC por ml, né? É o exame mais solicitado em laboratórios na área clínica da microbiologia. E o maior desafio, então, para se obter os resultados da urocultura, que sejam fidedignos, é a fase pré-analítica, para que a gente não tenha contaminações. A qualidade, então, dos resultados da urocultura é influenciada pela orientação correta sobre os procedimentos de coleta e transporte fornecidos ao paciente ou profissional que irá realizar a coleta. Essa coleta, então, deve ser feita de modo a evitar ao máximo a contaminação com a microbiota uretral e perianal. Mesmo quando a coleta é considerada adequada, os índices de contaminação podem variar entre 7% e 31%. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, né? Vamos dizer assim, orientar o paciente para que ele faça a correta higienização, para que não haja, então, a contaminação naquele momento da coleta. E nós também, como analistas, não irmos a utilizar de determinadas situações, objetos, enfim, né? Não queimar etapas no procedimento de preparo dessa amostra para que a gente não tenha, então, essa contaminação. Os métodos de coleta da urina. Então, o segundo jato de urina, então, com jato médio ou jato da primeira urina da manhã, tá? O meio do jato, no caso, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de orientação, dar esse tipo de orientação para os pacientes. Esse método de coleta de urina é o mais usual, especialmente em pacientes ambulatoriais, e é passível de contaminação com a microbiota genital. Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado em instruir corretamente os pacientes. Parece bobo, mas essa instrução, ela é primária, necessária, né? E, de certa maneira, ela é urgente. Alguns analistas não entendem que essa instrução feita de maneira incorreta vai pôr toda a análise em risco. Então, essa correta instrução ao paciente para a coleta tem relação direta com a diminuição do índice de contaminação. O ideal é que o paciente realize a coleta no próprio laboratório, mas, né, nós todos sabemos que não é bem assim que acontece, né? Geralmente o paciente traz de casa já a urina coletada. Mesmo assim, é interessante que se faça a instrução, que se dê a instrução correta para que o paciente minimize, que nós chegamos a minimizar, então, os problemas de contaminação. Vale lembrar que uma enterobactéria, ela vai duplicar-se em média a cada 20 minutos.
E o transporte, temperatura inadequada podem alterar, então, de maneira significativa a contagem bacteriana, levando até culturas de falso positivo. Por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado com as instruções e o paciente. No sexo feminino, então, antes de iniciar a coleta, a paciente deve lavar as mãos. Parece ser uma coisa simples, mas a maioria não faz isso. Em pacientes, então, que estão em situação ambulatorial, o ideal é que a paciente, então, realize sua higiene genital com água e sabonete comum e, a seguir, seque a região com uma toalha ou papel, né, descartável, em sua residência ou até no local, né, ambulatorial, para depois, então, poder proceder à coleta. E ao proceder, então, essa higienização, né, para que o paciente, então, faça isso de maneira correta, nós temos de dar essas instruções. Por exemplo, fazer a higiene genital com gás embebida, preferencialmente com água e sabonete neutro, né, ou uma toalha, alguma coisa, e com movimentos frequentes de frente para trás. Retirar o excesso, né? E deve-se proceder, né? O ideal seria proceder 3 vezes esse tipo de higienização. Ou então, de maneira alternativa, utilizar uma solução com clorexidina ou lenços para higiene. Isso no caso, no próprio laboratório, certo? Sempre afastando os grandes lábios e limpando essa região. Desprezar o primeiro jato e coletar a porção média da urina sem interromper o fluxo em frasco estéreo e com boca larga, que é aquele que nós disponibilizamos para o paciente. A gente deve, então, desprezar a porção final da urina no vaso sanitário. Aqui eu coloquei para vocês o encarte, né, o infográfico, do que nós devemos disponibilizar ao paciente, informar ao paciente, para que ele faça, então, a coleta necessária. No sexo masculino, então, o inicial ali, lavar as mãos e fazer a higiene da região genital. Colocar, no caso do laboratório, principalmente, ou até em casa, né, que pode ser feito com tecidos, com toalhas, né, colocar uma gaze, no caso do laboratório, ou toalha em casa, embebida, né, com água e sabonete neutro, retirar o excesso com gaze seca, no caso uma toalha. Em homens que não são circuncidados, afastar o prepúcio, desprezar o primeiro jato e coletar a porção média da urina sem interromper o fluxo em frasco estéreo de boca larga, sempre, né? Não dá para a gente coletar o material em um frasco que não tem essa disposição. Desprezar, então, a porção final da urina no vaso sanitário e deve-se, então, ter uma atenção muito especial para não tocar no interior do frasco e não encostar na pele o frasco, né? Isso a gente tem que sempre passar para os pacientes. É complexo, é complicado às vezes, né? Para alguns técnicos, para algumas técnicas, mas é interessante então que se tenha essa facilidade na fala para que o paciente entenda que aquilo é uma coisa usual, que é uma coisa dentro da naturalidade e que ele deverá fazer daquela maneira para que o exame saia de maneira correta, ou seja, tenha-se resultados que seriam fidedignos. Transporte dessa urina, né? A amostra, então, deve ser transportada em no máximo 2 horas na temperatura entre 20 e 25 graus, seria ambiente. Ou então, dentro da refrigeração, entre 2 a 8 graus, no máximo em 24 horas para o laboratório. Em alguns laboratórios, então, se opta por exigir o transporte exclusivamente sob refrigeração, em função das elevadas temperaturas em algumas regiões do nosso país. Esse tempo corresponde ao período transcorrido entre a coleta e a entrega para o processamento dentro do laboratório. A urina não pode ser congelada. Quando a refrigeração não for possível, recomenda-se o uso de conservantes bacteriostáticos. A maioria dos laboratórios nem percebe nem coloca isso porque não há necessidade, mas para casos isolados seria muito, muito importante. Existem disponíveis no mercado sistemas como conservantes especiais, como o próprio ácido bórico, que mantém o pH em torno de 6 e preserva a contagem de colônia próxima à contagem real por 24 até 48 horas, diminuindo assim a chance de aumentar esse número de colônias de UFCs e dar falsos positivos. Outra opção, então, dependendo das características do próprio laboratório, é iniciar o processamento da urina nas unidades de atendimento e encaminhar os meios já semeados para a central técnica.
o envio das amostras de urina ao laboratório, seria de apoio à matriz, no caso, deve ser feito em tempo hábil, em recipientes contendo gelo reciclável e temperatura controlada. As amostras devem ser acondicionadas de modo a não ficarem soltas no recipiente de transporte, para evitar acidentes. O acondicionamento deve obedecer rigorosamente às normas de biossegurança vigentes no país. O volume, né, gente? Bom, como regra geral, quanto maior o volume, melhor a quantidade de exame bacteriológico. Um volume mínimo de 0,1 ml, no caso, é suficiente para a realização da uricultura. Porém, entretanto, é importante lembrar que na maioria absoluta das vezes, o médico solicita também o exame de urina do tipo 1, né? E aí é necessário, então, um volume maior. Nesse caso, o volume ideal seria de 12 ml e o mínimo de 5 ml para a maioria dos laboratórios clínicos, de acordo com os POPs estabelecidos dentro da instituição. No caso de urinas coletadas com conservante, recomenda-se então volumes acima de 3 ml. Aqui nós temos as sugestões para as condições de encaminhamento e estabilidade das amostras de urocultura, né? Então, aqui, frascos estéreis, recipientes de transporte com conservante, aí a gente tem os volumes ali, meios de cultura semeada. E as condições de encaminhamento para o laboratório, a temperatura de transporte para cada um, e as condições de viabilidade da amostra para o eventual processamento posterior. Depois eu gostaria que vocês parassem o vídeo e dessem uma olhadinha nessa tabela, que ela é muito importante, certo? Processamento, então. A definição de um método padrão para o processamento de urocultura que seja utilizado por todos os laboratórios de microbiologia não existe. O volume de urina a ser utilizado, o método das coletas de urina, o meio de cultura, o tempo de incubação e os critérios de interpretação são variáveis e são relacionados às características do próprio laboratório e da população de pacientes assistidos, como, por exemplo, origem, né? Se esse material veio de origem ambulatorial, internado ou de ambos. Também depende da idade, do sexo, doença de base, se é transplantado, entre outras situações. Cada laboratório deve estabelecer sua própria guia para o processamento e interpretação de urinas, respeitando alguns princípios básicos. A cultura de urina deve ser realizada por metodologia quantitativa e não apenas qualitativa, meus anjos. Isso é um erro bem grave em alguns laboratórios, em que é assim estimado o número de unidades formadoras de colônia por ml, o FC por ml, a partir da amostra não centrifugada. Recomenda-se que o cultivo realizado com urinas coletadas por procedimentos invasivos detecte, então, de 104 a 105 UFCs por ml. Para urinas coletadas por procedimentos invasivos, o limite de detecção é de 102 UFCs por ml, quando utilizada a alça de 10 microlitros. O procedimento usual feito com alças calibradas, estéreis e descartáveis deve ser observado nesse momento. O volume recomendado é dependente do tipo de amostra de urina e do limite de detecção desejável. Idealmente, a requisição deve especificar a necessidade da detecção de contagens com limites baixos, porém, com isso, é raro o laboratório que pode instituir, aliás, as situações em que o limite é considerado significativo para determinados patógenos, né? Por exemplo, para pacientes transplantados, pacientes urológicos e assim por diante. Aqui eu coloquei para vocês uma outra tabela do volume recomendado para a urocultura de acordo com o tipo de amostra de urina, né? Então, nós temos aqui os métodos não invasivos, com urina de jato médio, 1 microlitro, urina coletada com catéter em pacientes adultos, também 1 microlitro, urina coletada com catéter em pacientes pediátricos, continua aqui o mesmo valor, urina coletada por punção suprapúbica, 10 microlitros, e urina de pacientes transplantados, 10 microlitros. Vamos aos meios de cultura, então, para a urocultura. Há uma infinidade de meios de cultura que a gente pode utilizar nos laboratórios para fazer, então, essa técnica.
tá? Classicamente, a gente vai utilizar aqueles que são seletivos para os bacilos gram-negativos e também para os bacilos, aliás, para os bacilos gram-negativos e para os cocos gram-positivos. Porém, nós também temos outras possibilidades. Geralmente, a gente utiliza uma conque, né? E o eosina azul de metileno para detectar ali as bactérias gram-negativas. E no caso do CLED, né, o agar cistina e lactose, a gente utiliza então para os gram-positivos, tá? Que é o meio clássico que a gente utiliza nos laboratórios. Mas a gente também pode utilizar, por exemplo, o agar colistina ácido nalidílico, né, que é o CNA, que é recomendado para a detecção de bactérias gram-positivas, no lugar do CLED, certo? Aqui a gente tem, então, 3 meios de cultura que são usuais nos laboratórios, né? A gente tem aqui o próprio Maconque, olha que bonitinho, as colônias de Escherichia, bem bonitinhas aqui, rosinha. Aqui o CLED, as colônias que não é possível observar quais são, mas provavelmente aqui são estafilococcus, streptococcus. E esse, então, que é o CNA, tá? Que ele detecta a mesma situação do CLED. Também, hoje, nós temos alguns outros substratos, meios de cultura que são mais modernos, vamos dizer assim, que seriam substratos cromogênicos, né? Aqui eu coloquei uma infinidade de fotinhos para vocês verem como eles são bonitinhos, tá? E elas aparecem assim de colorações diferentes nesse meio cromogênico. Tem, então, uma vantagem de identificação presuntiva dos principais gêneros e espécies que estão associadas às infecções do trato urinário, além também de caracterizar de maneira fácil culturas polimicrobianas, ou seja, a gente consegue detectar mais do que uma espécie naquela cultura, reduzindo o número de identificações que seriam desnecessárias nesse momento. E aí, então, nós temos aqui, entre os meios mais utilizados nos laboratórios, que é o cromo-agar, né? O BD, no caso seria Orientation aqui, e o CPS, que é da ID3, é o Biomeriux. Incubação. O tempo de incubação mínimo para a liberação, então, desse resultado negativo é de 24 horas. Entretanto, a gente recomenda que se incube por 48. O que acontece usualmente nos laboratórios clínicos da microbiologia? Incuba-se, então, as colônias por 24 horas, incuba-se ali a urina por 24 horas nos meios de cultura específicos. Nesse período, então, geralmente já se procede, após as 24 horas, o antibiograma, liberando o resultado em 24 horas, ou melhor, em 48 horas, com as duas análises, a urocultura e o antibiograma. Porém, é indicativo de que, no mínimo, 48 horas se incube apenas a urocultura e mais 24 horas para o antibiograma, o TSA, né? Mas usualmente não é feito assim. Ao todo, 48 horas entre os dois exames, né, gente? Por que se preconiza dessa maneira? Para que seja um pouco mais esse período. Principalmente porque tem alguns micro-organismos que demoram a crescer nos meios de cultura, então eles só vão se estabelecer depois de 24 horas e não em 24 horas. Opcionalmente, pode-se utilizar também, além das placas, o laminocultivo, né? Após homogeneizar a urina, um volume bem pequeno é depositado na superfície desses meios em lâmina. A maioria das lâminas que são comercialmente disponíveis contém o meio, né, Maconque e Cled e Maconque. Tem uma vantagem porque a facilidade maior ali no caso da semeadura, e como desvantagem dificulta na avaliação do número de colônias. Então, essa técnica seria mais para qualitativo, ou seja, identificar essa ou aquela bactéria, mas a gente não consegue quantificar quantas unidades formadoras que nós temos ali, né? Todos os meios de cultura devem ser capazes de detectar os patógenos frequentes dessas infecções do trato urinário. Dentro, então, das enterobactérias, os estafilococos, streptococcus, enterococos e o streptococcus agalati, certo? Agora, então, eu coloquei um videozinho pra gente aqui, para vocês terem, né, uma noção do que acontece e como é feito, então, o trabalho na laminocultura. Esse aqui é de uma empresa específica, né? Facilitado, então, pela coleta, transporte, custo e tudo mais. Olha lá como é que ele vai fazer. Ele vai pegar uma pipetinha de Pasteur,
Eu já achei um erro aqui, não se faz isso. Coloca-se sempre a tampinha virada para cima. Com a pipeta de pastel, então, ele pega um volume inespecífico, ou seja, não é específico, e vai colocar dentro, em cima, né, sobre esse meio de cultura ali, fazer com que ele deslize nessa lâmina de meio de cultura. E vai colocar fechadinho dentro do frasco, ou também pode-se fazer isso, ou seja, mergulhar dentro da urina e colocar dentro do frasco. E aí sim, incubar. De qualquer maneira que for feito, né, a gente consegue então detectar a que tipo de bactéria, não a quantidade. As colônias elas devem aparecer no meio de cultura entre 12 a 48 horas após a incubação. Também dá para fazer o teste de lactose, citrato, indol e tudo mais, no caso depois do tempo de incubação. E também identificar a Escherichia coli. Também temos o cromogênico, nessa mesma linha, que é um processo de semeadura muito parecido. A gente utiliza, então, a pipetinha de Pasteur, né, para que essa urina fique em cima do meio de cultura e incuba-se da mesma maneira. Só que nesse caso a gente só vai incubar um dos lados, ou melhor, inocular, né? Também pode se fazer da mesma maneira, colocando ele dentro da urina. Consegue-se detectar, por exemplo, ali a Klebsiella, né? A identificação então é realizada através da leitura exponencial das colônias visualizadas. Não é uma coisa muito certeira em fazer, então, essa técnica de maneira quantitativa. O correto é fazer na própria placa, né? Ou então nos procedimentos automatizados. Ali, ó. Leitura da Escherichia coli. No pós-analítico, a interpretação então destas culturas, né? A bacteriúria ainda é considerada como um marcador definitivo dessas infecções do trato urinário. Em estudo conduzido na década de 1950, a contagem então de 105 unidades formadoras de colônia por ml de bacilos gram-negativos em urina pura, né? Numa cultura pura de urina, de meio do jato médio, em mulheres sintomática era indicativo de uma infecção. Só que os estudos, então, posteriores a essa época, mostraram que esse limite poderia levar a resultados falsos negativos em pacientes com infecções do trato urinário, com as contagens que estejam entre 102 e 104 UFCs por ml. Então, contagens de 102 UFCs por ml são associadas a essas infecções do trato urinário em até 50% das mulheres com quadro de cistite, quando a coleta é realizada no início da sintomologia. O sexo masculino, o limite é de 102, aliás, 103, que já é considerado uma infecção do trato urinário. Para esse diagnóstico, deve ser levado em consideração a contagem de colônia, o método de coleta da amostra e os dados demográficos e clínicos, como sexo, idade, presença ou ausência de sintomas, fatores predisponentes, população de risco, entre outras situações. A correlação dos dados do sedimento urinário com a urocultura é útil para a interpretação do diagnóstico e para a tomada de decisões terapêuticas também, no caso, para os médicos. O número elevado de leucócitos na urina, a piúria, né, está presente na maioria dos pacientes com quadro de uretrite, cistite e pielonefrite. Entretanto, em alguns pacientes, a bacteriúria, a contagem de leucócitos pode ser aparentemente normal. É fundamental, então, considerar na análise o tipo de paciente e o método de coleta para urina. A interpretação desses resultados da urocultura difere entre laboratórios e procedimentos bem estabelecidos devem ser determinados e utilizados. Também é fundamental para que esses critérios sejam comunicados ao corpo clínico. Né? Eu coloquei para vocês um quadro aqui de interpretação da urocultura de acordo com o método de coleta. Gostaria que depois vocês parassem esse vídeo e dessem uma olhadinha aqui, certo? Aqui nós temos algumas situações específicas. Continuando aqui,
também, interpretação da urocultura, deem uma boa olhada, tá? A gente não precisa entrar em detalhes, mas é interessante que vocês deem uma olhada nisso. O que a gente deve considerar, então, dentro dos aspectos clínicos, né? O sexo do paciente e o método da urina, as seguintes contagens são relevantes. O que a gente pode ver de relevante de acordo com essas características? Aproximadamente acima ou igual a 103 UFCs por ml de uropatógenos em urina de jato médio em casos de cistite não complicada em mulheres. Entre, aproximadamente ou acima de 104 UFCs por ml de uropatógenos em urina de jato médio em casos de pielonefrite não complicadas em mulheres. 105 UFCs por ml de uropatógenos em urina de jato médio em mulheres ou acima desse valor, de 104, no caso de uropatógenos em homens ou em mulheres com catéter urinário em situação de infecção, do trato urinário. Bacteriúria assintomática em mulheres também é diagnosticada quando em 2 culturas consecutivas, idealmente com intervalos de 24 horas, ou a critério do médico que solicitou, ocorre o isolamento do mesmo micro-organismo em contagens acima de 105 UFCs por ml. A bacteriúria assintomática em homens é definida pela presença de um único uropatógeno em contagens, acima de 105 UFCs por ml, em uma amostra de urina de jato médio. A bacteriúria assintomática em homens e mulheres também é definida pela presença de um único uropatógeno com contagens acima de 102 UFCs por ml, na amostra de urina coletada pelo catéter. Vamos então à próxima parte, como reportar os resultados. Então, o laudo da urocultura deve conter o tipo de amostra coletada, por exemplo, urina de jato médio, punção, ou saco coletor, urina coletada com sonda e assim por diante. A identificação bacteriana e as respectivas contagens, o UFC por ml também devem estar nesse laudo. Sugestões de formatos de resultados são apresentadas de maneira a seguir. Então, culturas negativas, se nenhum micro-organismo for observado nos meios usados, reportar negativo ou sem crescimento de uropatógenos, ou não houve crescimento de micro-organismos na amostra analisada. Se foi semeado o inóculo de 1 microlitro, reportar negativa. A ausência de crescimento em uropatógenos de contagem menores, ou melhor, igual ou maiores de 103 UFCs por ml. Culturas positivas, então nós devemos reportar a identificação e as colônias UFC por ml de cada patógeno separadamente. Com 3 ou mais micro-organismos, reportar múltiplos micro-organismos sugestivos de contaminação durante a coleta, ou então reportar a UFC por ml de cada micro-organismo sem a identificação, ou reportar também a UFC de cada, por ml, no caso de cada micro-organismo, e a ID presuntiva. Em todos os casos, deve ser incluída a observação. Sugere-se nova amostra, a critério do médico assistente. Essas foram as nossas referências utilizadas durante as aulas. Espero que vocês tenham gostado. Bom estudo e até a próxima!